Licença.
Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, seja muito bem-vindo. Oi, professor. Eu sou o Gabriel, sou representante aqui do STEM. Aí eu vou estar passando só o anfitrião para o senhor dar seguimento aí com as avaliações, tá bom? Eu estou só esperando o pessoal chegar, Gabriel, para a gente começar. Eu sou o professor Tauan, tá? Venho da Prazer, viu? Centro Universitário Redentor e estou aqui de manhã com vocês na sala para a gente poder trabalhar. Fechou então, professor. Qualquer dúvida, o senhor mandou uma mensagenzinha lá no grupo que a gente vem ajudar o senhor, qualquer problema que o senhor tiver, Está tá bom? sendo gravado, não tá? Tá sim. Perfeito. Que eu sou um pouco analfabeto digital nessas partes. Fique em paz, tá bom? Então, Tá bom, professor, obrigado, boa Gabriel. sessão aí para vocês. Qualquer coisa, dá um toque lá pra gente, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Tchau, Tiago, a gente tchau. começa dentro de poucos minutos, tá bom? Tudo Só, bem, sem problemas. só aguardar o pessoal que chega pontualmente, né? O pessoal que é inglês no horário, para a gente poder começar os trabalhos. Tudo bem, sem problema. Tiago, vamos dar início aos nossos trabalhos? Vamos então, se sou eu que estou aí, vamos lá. Vamos aproveitar, tá? Seja muito bem-vindo a essa edição do STEM.
Conforme as orientações da organização, nós temos até 8 minutos de exposição. Como você é o primeiro, vamos esperar os outros chegarem, né? Então, você fica à vontade de apresentar seu trabalho, tá? E uma boa apresentação. Você vai projetar algum slide, alguma coisa? Vou sim, eu vou tentar usar o caminho, não estou acostumado com esse ambiente aqui, mas Eu também não vou... tô. Eu sou de uma outra vibe. Aqui está me dizendo que eu não está habilitado para os participantes compartilhar a tela. Slide mesmo. Quando você quiser começar, você toca a palavra, tá bom? Tá bem. Bom, posso começar então, Tauan? Pode começar, por favor, Thiago. Tá certo. Bom, a experiência, o resumo que nós construímos, né, ele está de acordo com uma experiência que nós levamos aos nossos professores aqui da Universidade do Vale do Taquari, que é uma universidade que está situada no sul do Brasil, mais especificamente no município de Lajeado, Rio Grande do Sul. E eu sou professor, sou docente na universidade, também coordeno o núcleo de apoio pedagógico da instituição, que é o setor por onde passam, além de outras questões, também a formação de todos os professores, né? Seja da área das exatas, da saúde, ou até mesmo da área das ciências sociais humanas e aplicadas. Então, em 2022, nós levamos uma proposta de formação de professores, né, que se intitula como Facilitadores para Círculos de Construção de Paz, e o resumo que a gente construiu diz respeito a uma experiência na formação de professores no ensino superior, tendo em vista a questão de formar facilitadores para círculos de construção de paz. Para contextualizar a proposta, eu preciso mencionar que o município onde nós estamos situados, o nosso município sede, que é Lajeado, no Rio Grande do Sul, ele instituiu, a partir de 2020, um projeto, um programa no âmbito municipal que pudesse também colocar em perspectiva uma cultura da paz, né? E acho que o contexto, inclusive, atual que nós estamos vivendo na educação brasileira, sobretudo com alguns episódios violentos em escolas de educação básica, nos mostram o quanto é importante nós pensarmos numa formação voltada também para questões de paz. Então, o Pacto Lajeado pela Paz surge em 2020 e, a partir desse movimento, são construídas diferentes iniciativas. Uma delas é a construção de espaços para formar facilitadores para a construção de círculos de paz. Em 2022, nós nos aproximamos desse movimento, do Pacto Lajeado pela Paz, e nós trazemos essa formação para a universidade. E, para tanto, então, nós fizemos uma chamada para professores, né, para que, de maneira voluntária, pudessem participar dessa formação e, a partir disso, capacitar os professores com vistas à perspectiva de um autoconhecimento, ou o que nós poderíamos chamar de autoconhecimento e princípios relacionais que dão destaque à alteridade, à empatia, às relações interpessoais. Então, a universidade, sim, é um lugar genuíno de desenvolver matérias de estudo, mas as relações que se estabelecem entre professores e estudantes, elas também precisam ser saudáveis. E foi pensando nisso que nós instituímos essa formação de professores, né, que buscou capacitar nossos docentes da Univaz para a metodologia restaurativa, que é um dos princípios que estão fundamentados no Pacto Lajeado pela Paz, e, a partir disso, pensar os professores também como facilitadores de círculos de construção de paz, articulando também a participação da universidade nesse projeto que se constitui hoje no âmbito municipal. Então, a partir desse movimento, nós conseguimos montar 2 turmas, com professores que se candidataram voluntariamente. Então, nós tivemos aí em cada uma das turmas 20 participantes, o que totaliza um número de 40 professores para esse primeiro movimento em 2022. E, uma vez que foi voluntária, nós trabalhamos com uma carga horária de formação de 25 horas, que foi distribuída em diferentes dias. As atividades contaram com a presença do promotor de justiça do município de Lajeado, né, que é uma das frentes de atuação do Pacto Lajeado pela Paz,
mas também integrantes do projeto municipal, que estão capacitados para formar os facilitadores. E nesse espaço de formação das 25 horas, nós tivemos atividades de experimentação e da prática circular, que é uma das possibilidades que a própria justiça restaurativa coloca como estratégia para a construção de valores que estejam voltados para essa questão da paz. Entre as coisas que nós tratamos, né, foi olhar para os passos, para a própria metodologia, e a metodologia não tem nada de esotérica ou coisas que possam parecer estranhas. De forma contrária, ela é sustentada por estudos, inclusive nós nos apropriamos de teóricos que vêm fazendo estudos em outras partes do mundo sobre as práticas circulares e de que forma elas também têm atuado para promover uma cultura de paz. Então, o Pacto Lajeado pela Paz, ele chega à nossa universidade por meio dessa iniciativa de formação de professores. No município, nós já temos 450 pessoas que participaram desse momento de formação para serem facilitadores da paz. Na Univates, no cômputo geral, nós hoje contamos com 80 participantes, e aí nós poderíamos indicar que desses 80, 40 são professores, e os demais são funcionários técnicos administrativos que também participaram da formação. Eu posso destacar também que uma das questões que muito fica visível, né, em resultados também, é que a gente coloca a relação que se estabelece entre os sujeitos na centralidade, né, dessa experimentação, quando a gente trata das práticas circulares, inclusive fortalecendo laços interpessoais. A gente tem acompanhado os grupos de WhatsApp, uma vez que somos formadores, eu sou responsável pelo núcleo de apoio pedagógico, e temos visto muitas atividades que nascem, inclusive, nos espaços da sala de aula. Então, muitas práticas circulares já experimentadas por turmas de alunos e sempre acompanhadas, né, de uma dose muito significativa do impacto que essas práticas têm trazido na trajetória, inclusive dos estudantes. Então, disciplinas de estágio, até mesmo disciplinas teóricas, ou a mesmo de início de curso, têm sido espaços para experimentar as práticas circulares. Eu fico com pena que eu não posso mostrar, tinha separado algumas imagens, né, de onde essas práticas têm acontecido, mas, de toda forma, elas têm movimentado grupos de professores, grupos de estudantes e até mesmo grupos de gestores da universidade, trazendo para cá um pouco dessa experiência da cultura da paz por meio das práticas circulares, que estão, né, inseridas dentro de uma perspectiva também da justiça restaurativa. Então, de maneira breve, eu apresento essa nossa experiência, né, que está vinculada a essa formação de professores, né? E eu apresento aqui, mas meus colegas também estiveram construindo comigo essa proposta. Muito obrigado, Tawana. Bem, Thiago, que discussão interessante. Eu acho que, pelo acaso do destino, eu sou pesquisador de acesso à justiça e métodos restaurativos. Ah, que legal. Eu Muito acabo bem. trabalhando muito com mediação e conciliação. Tem uma diretriz da ONU, só para, acho que poder somar com você forças, tem uma diretriz da ONU que fala que a justiça restaurativa e a busca, né, por uma justiça de paz, ela começa a figurar como um direito fundamental. Tem até uma cartilha, é um documento que a ONU expediu tem algum tempo já, que ela discute essa necessidade da gente descriminalizar todas as condutas, né? Vamos dizer assim, as condutas mais banais, mais simples, e, de fato, usar o direito penal, né, a ideia de punição, essa ideia que acaba estigmatizando as pessoas em crimes e condutas que são mais extremas. Como você fala do Pacto pela Paz, eu não sei se você, qual é a sua formação diária, né, se você é do direito ou não é, mas existe um autor chamado Paulo Bonavides. Esse autor ele descreve que há uma dimensão dos direitos humanos que é o direito à paz. Mas não é a paz como a gente idealiza, aquela paz bonita, não. É uma paz dialógica, que você constrói a paz a partir dos indivíduos. Então, eu acho assim, já que se eu puder colaborar com a questão da pesquisa, essa discussão é muito interessante, ela é muito forte no direito, né? Principalmente nos direitos fundamentais. Na parte de círculos, eu lembro muito de Vará, eu não sei se você conhece esse autor, Alberto Vará.
O Alberto Varar, ele é da mediação, mas ele discute muito essa questão do diálogo e o poder transformador do diálogo. É um autor muito interessante, ele tem sido a base, Thiago, para quem discute mediação, dos nomes mais importantes já há muito tempo. Ele é argentino, radicado no Brasil, acho até que ele faleceu recentemente. E aí do Sul, vocês têm uma autora muito boa, que é inclusive a referência no Brasil hoje de mediação, né, judicial, mas que toca muito o que você está falando, círculos, discussões, que é a professora Fabiana Spengler. Ela é um dos nomes mais importantes. Eu costumo brincar que a Fabiana é uma pessoa extremamente acessível. Ela tem redes sociais, a gente adiciona ela nas redes sociais, conversa com ela. Ela tem uma pesquisa muito legal, já há muitos anos, sobre isso. E se eu puder somar, né, já que o projeto é tão instigante, eu acho que esses nomes vocês poderiam começar a, pelo menos, convidar para poder pensar. As discussões deles são muito interessantes. Tem um livro do professor Dauri César, ele é aqui do Espírito Santo, né? Eu sou do Espírito Santo, que ele tem um livro chamado A Ética da Alteridade. Eu acho que é dele esse livro, que ele discute justamente isso, a questão de construção da alteridade como sentimento, né? Como uma ideia de diálogo, uma ideia de construção do gênero humano. E só para poder fechar, como é a área que eu gosto muito. Perfeito, fique à vontade, estou gostando. Tem um ramo do direito que está crescendo muito, e tem muito a ver com você, já que você foi do papel do promotor, né, como que ele desempenha, que nós chamamos de direito fraterno. É da Itália esse direito, e ele constrói a ideia de você destruir a visão que nós temos de que as relações, elas são relações que você ou ganha ou você perde, mas uma ideia de construção de uma conciliação, de uma conclusão compartilhada. São autores bem interessantes. O Direito Fraterno, o autor referência no mundo dele é o Elidio Resta. Ele que criou essa estrutura na Itália, porque ele chegou no momento, sabe, Tiago, que ele falou assim, não, esse modelo que está aí não está funcionando, não. Então, vamos pensar numa outra coisa. Gostei muito do seu trabalho, muito interessante, tá? Faço votos que vocês continuem desbravando. Tem um evento muito legal que vocês podem participar no segundo semestre, né? Que o STEM ele abre essas portas, que é o chamado CONINTER. Ele tem um GT só sobre acesso à justiça, métodos extrajudiciais, esse pacto pela paz, ele acaba adentrando nesse campo. É muito legal, tá? Obrigado pelas suas colaborações. Ótimo, professor Tawai. Eu, na verdade, não sou da área do direito, eu sou formado, licenciado em História, né? Mas, de toda forma, leio, né, me aproprio, sobretudo, das questões sobre direitos humanos. Então, assim, muito, assim, uma alegria, uma surpresa muito contente também de poder encontrar alguém que consegue olhar com essa visão e poder contribuir. A gente, claro, vai se apropriando muito, de maneira, assim, muito singela, né, da temática, enfim, né? E uma das autoras que a gente acabou estudando um pouquinho, mas, assim, leituras muito pontuais, recortes, foi a Kay Pranis, né? Que aí é uma referência para a questão dos processos circulares, né? Mas que é uma das possibilidades para dentro da justiça restaurativa. Mas, de toda forma, tomei nota também aqui e são excelentes sugestões. Muito obrigado. Eu vou compartilhar com você meu e-mail, se você precisar, para a gente trocando Ótimo, com figurinha, certeza. a gente vai aumentando a rede de pesquisadores, Ah, né, com na área, certeza. e você fique à vontade para poder me acessar. Muito Tá. obrigado, não esquece de assinar a lista de presença, tá? A lista de presença está no chat, será? Pode colocar aqui, eu também estou fazendo o controle de vocês, então pode ficar tranquilo, tá? Tá, porque eu não estou vendo a lista de presença. Onde é que será que ela Eu está? vou comunicar aqui o pessoal, mas eu tenho o controle de quem está apresentando, pode ficar Tá, tranquilo. ok. Obrigado, bom dia para nós. Bom dia. Tauan, agora eu fico aqui, espero os demais ou... Não, pode assumir seus outros compromissos, que eu sei que está todo mundo cheio de compromissos, né? Tá bem, então. Muito obrigado. Bom dia para você também. Agradeço, bom dia.
Bom dia, Janaína, tudo bem? Seja bem-vinda. Você me escuta? Escuto sim, bom dia. Bom dia. Eu sou o professor Tauan, eu vou estar presidindo a esse GT, tá? Seja muito bem-vinda. Quando você quiser começar a sua apresentação, que a gente está começando, o pessoal chegar, você tem até 8 minutos de fala, tá bom? Ok. Então, posso começar? Pode começar, por favor. Só um minutinho. Você me deu acesso para compartilhar minha apresentação, professor? Então, não sou eu, é o pessoal da... Deixa eu ver se eu consigo aqui te dar acesso. Acho que agora eu consegui, vê se consegue. Ok, Conseguiu? consegui. Gente, eu nem sabia que eu tinha esse poder de dar autorização aí para vocês. Consegue ver a tela, professor? Perfeitamente, consigo sim. Ok, então vamos começar. Bom, eu me chamo Janaína, eu trabalho no Unitepac, Araguaína, Tocantins, e hoje eu estou na gestão do internato, né? Então, nosso trabalho foi sobre a formação continuada como estratégia de implantação do currículo EPA no internato. E o que esse currículo EPA ele nos fala, né? Que são atividades teóricas e práticas segundo uma matriz por competência, cuja ênfase é preparar o aluno para a vida profissional e para a residência médica. Para tanto, adota esse currículo EPA, que são atividades profissionais confiáveis, que contempla 13 competências específicas. Então, essas competências específicas, ela vai analisar e avaliar o aluno desde como ele se comporta em campo prático, como ele se apresenta ao paciente, se ele tem capacidade técnica de fazer uma admissão de um paciente, se ele sabe analisar os exames, tanto de imagem quanto exames laboratoriais. Então, ele vai trabalhar as etapas de um currículo que esse futuro médico, ele precisa saber, ele precisa dominar dentro da realidade que ele tem. Então, essa matriz por competência, ele também me fala que o aluno ele precisa também ter um bom relacionamento entre paciente, entre equipe, entre o ambiente que ele está estruturado, e não só através de uma boa prática, uma boa execução, né? O objetivo dessa matriz por competência é a formação de um profissional de saúde que possa praticar medicina em nível definido de proficiência de acordo com as condições e as necessidades locais. É uma competência que não é uma avaliação estática, ou seja, a gente não vai enrijecer essa avaliação, mas o aluno ele precisa ser avaliado todos os dias e diariamente. É uma coisa contínua. E isso a gente tem se preocupado em relação ao nosso professor. Por quê? Por mais que a metodologia ativa seja uma prática que ela não é recente, já tem um tempo que a gente trabalha, mas os nossos professores ele ainda vêm muito com o método tradicional. Então, eles ainda vêm muito engessados, apesar de serem profissionais novos, eles sempre comparam o ensino que eles tiveram antes e hoje o que é ofertado ao aluno. Então, às vezes eles falam assim, mas na minha época era diferente, não era assim. Aí hoje o nosso objetivo foi fazer com que o professor ele entenda que hoje é diferente, que a gente precisa trazer outra metodologia, outro método de avaliar o aluno, que não só observar o aluno através de uma sutura ou o aluno através de uma punção, mas avaliar o aluno no relacional dele, a capacidade que ele tem de ser sensível à necessidade do paciente, do ambiente. E a competência ela veio para isso. A gente trabalha por etapas, né? Então, o aluno ele é capaz de avaliar esse paciente, então a gente vai passar para o próximo, né, para o próximo passo. A nossa metodologia compreendeu o formato de grupo de estudos,
privilegiando o seguinte percurso: a apresentação por parte da coordenadora do internato, né, por meio de um PowerPoint, sobre a configuração do internato e a sua matriz por competência, e intervenções e discussões por parte dos demais presentes. Então, eu reuni os professores, porque eu percebi que o nosso internato aqui estava tendo algumas dúvidas em relação a como que eles iriam avaliar esse aluno, porque a gente estava rodando com o internato tradicional, ele veio muito engessado, com 2 tipos de avaliações, e aí o professor, ele sempre confundia como que ele iria fazer. Hoje a gente trabalha por rotações, então a cada 7 semanas, aquele aluno que estava em clínica médica, ele passa para a clínica cirúrgica, e depois ele vai para um outro campo, como pediatria. Na parte tradicional, esse aluno ficava um semestre inteiro só na pediatria, por exemplo. E aí ele fazia 2 avaliações e ele era avaliado nesse módulo, dessa forma. Com essa nova adaptação, o internato ele passou a ser diferente, as rotações eles começaram a fazer a cada 7 semanas e a gente começou a fazer as avaliações práticas e avaliações teóricas dentro do internato e aulas teóricas. E isso gerou muito desconforto, professor, porque o professor ele ficou, e o próprio aluno ele começou a questionar por que tanta prática, por que tanta teoria, né? E aí a gente veio mostrando que através dos testes os TPIs, a gente começou a mostrar para o interno que ele entra no internato com um nível de satisfação dentro do nível de conhecimento dele satisfatório, mas que ao final do curso ele tinha aquele rendimento, ele caía muito no rendimento dele. Então isso é uma preocupação, que a gente entende que o interno, quando ele sai no 11º que ele forma, e esse nível de conhecimento ele tem que ir aumentando e não diminuindo. Então por isso que hoje nosso internato ele tem atividades teóricas, ele tem aulas teóricas, porque percebeu essa necessidade. Com isso, a gente percebeu que o professor ele precisa ser trabalhado, porque ele também vinha com essa percepção de que o internato só era prática e não teórica. E aí, nós começamos a mostrar para ele que, através das competências, é que a gente tem que avaliar o nosso aluno gradativamente, todos os dias, com cada passo que ele vai dando ao longo do internato, né? Então, o resultado destaca-se a implementação e a formação continuada à equipe de supervisores e preceptores do internato, dada a percepção de que, para o sucesso da efetivação e consolidação do currículo EPA, todos os envolvidos no processo de ensino precisam conhecer a fundo os fundamentos e a lógica, tanto do internato como do seu currículo, que é inovador e dinâmico, que é uma outra percepção que a gente tem sobre as nossas matrizes, que essas matrizes elas não devem ser engessadas. Ao longo do ensino, a gente percebe que algumas práticas elas são inovadoras, elas são eficientes e que a gente precisa estar atento a essas alterações de acordo também com o perfil do nosso aluno. Então, o nosso aluno hoje ele é diferente, né, do que a gente estudou. E sem essa compreensão, é difícil ter uma adesão satisfatória e uma qualidade do ensino em relação ao internato que a gente vem trabalhando, né? Corre-se o risco de continuar praticando um formato de internato e currículo tradicionais. Então, esse é a nossa preocupação e a nossa percepção. Então, nós trouxemos os professores, os preceptores que estão diretamente ligados aos alunos, que têm esse pensamento muito tradicional, e nós trouxemos isso para uma roda de conversa, para discussões, para ver também o que eles pensam de como é esse formato, esse novo rodízio do internato, quais as contribuições que eles têm a fazer, e aí nós trouxemos, pedagogicamente, o porquê dessas alterações. Essa aqui é uma evidência dos nossos professores, dos nossos preceptores. Aqui tem um corpo, os responsáveis pela cirurgia, clínica médica, pediatria, ginecologia, atenção à saúde, a primária, que hoje é uma forte tendência aí na nossa matriz, trabalhar um médico generalista e não ele especialista, então ele vem depois dentro das residências, e esse aqui foi o nosso corpo clínico do internato, e aqui eu pude tirar as dúvidas dos professores, eles trouxeram algumas sugestões de melhoria,
né, do que a gente pode fazer dentro do nosso internato. Alguma pergunta? Parabéns, Janaína. Você e o time que construíram o trabalho é uma discussão muito importante, muito forte, né? Nós estamos vivenciando, eu acho que a gente pode colaborar um pouco com as pesquisas dos colegas, uma mudança de paradigmas de formato de educação, somente no ensino superior, né? Tem um professor, que é o professor Fragali Filho, da Universidade Federal Fluminense, ele tem uma discussão muito interessante sobre os métodos bancários de ensino e como que essa questão conteudista, ela não prepara o nosso aluno para um mercado de trabalho, nem para atuação profissional. Isso principalmente no campo da medicina, né, que é um campo tão complexo de implementação, e aí você coloca, eu acho que um ponto principal para a gente poder refletir em conjunto aqui com todos que estão presentes, que é não apenas os formatos de metodologia ativa, mas pensar o protagonista docente nesse processo. Eu sempre costumo falar, eu sou formado em Direito e Pedagogia, que nós, professores do ensino superior, a rigor, salvo aqueles que têm licenciatura, nós não somos pensados como professores, né? Nós somos profissionais que entram na sala de aula para poder compartilhar o conhecimento técnico que possuímos. E aí, diante disso, nós temos algumas questões que elas são um pouquinho complexas, que é como que nós vamos mediar o conhecimento. Tem uma professora do Sul, professora Anastasio, que ela faz uma discussão muito interessante sobre metodologia ativa, métodos revolucionários de ensino e o próprio conceito do que é ensinar. Ela nem usa o termo mais ensino, ela fala mediação de conhecimento, né? E como que você, quando trabalha com essas metodologias ativas, você acaba trazendo a possibilidade de implementar e despertar capacidades, né? Eu acho que um dos grandes problemas que a gente pode falar assim é que a nossa formação, pelo menos eu posso falar que eu fui formada assim, nós éramos pensados não numa avaliação continuada, mas sim periódica, pontual. E aí alguns alunos decoravam o conteúdo, faziam a prova, e aí eu falo que é um efeito descarga, né? Uma semana depois você já não lembrava de nada. E a partir do momento que você vai reforçando o conteúdo, né, juntando prática e teoria, você tem um resultado muito mais exitoso. Parabéns mesmo, eu gostei muito da sua discussão. Parabéns ao pessoal da Unitipac, né? Essa discussão de internato, eu sei que é uma discussão muito densa, muito complexa. No âmbito da medicina, pensar o internato hoje, eu acho que é mais do que pensar a formação do aluno, é o próprio compromisso social da instituição com a sociedade, né? O que a gente está entregando para a sociedade como aluno? Exatamente, Tauan. E hoje, essa matriz por competência, ela também envolve habilidade, não só habilidade técnica, raciocínio no nosso aluno, mas a capacidade de resolver problemas, que era muito centrado no professor. Hoje, o aluno, ele está inserido em todo o processo avaliativo dele. Então, ele faz parte disso, ele precisa ter aquele pensamento reflexivo, mas ele também precisa tomar decisões, resolver problemas. E o comportamento psicológico e social também hoje ele é analisado. São pontuações que antes não, mas hoje a gente percebe que isso é importante. Olhar o nosso aluno nesse aspecto, ele é fundamental para o crescimento dele, né, para a formação dele ética, para o comportamento dele profissional, enquanto entender o sofrimento do outro também faz parte. E como você falou, nós somos formados para serem advogados, para serem médicos, para serem juízes, mas a gente nós não fomos formados a serem professores. E tudo que tem essa desconstrução para fazer uma nova construção, ela é muito complexa, né? Porque isso surge com vários questionamentos. Isso é uma preocupação que a gente tem trabalhado, a gente tem tido ótimas experiências em relação a isso. O nosso aluno hoje é um aluno muito crítico em relação ao que a gente está oferecendo para ele, o que ele quer ver, o que ele quer aprender, e isso a gente tem ficado alegre também, porque é um aluno que a gente tem construído. Essas metodologias ativas, se a gente pode dizer assim, a gente acaba com aquela bolha que sempre existiu no ambiente acadêmico, de que as aulas eram grandes palestras, né? O profissional era centrado, né, o professor,
ele que mediava todo o conhecimento e o aluno era uma esponja que tentava absorver. Essa metodologia ativa, ela inverte muito isso, né? O professor é protagonista porque ele media, ele não é dono do conhecimento. E, ao mesmo tempo, a gente forma um ser pensante, né? A gente contribui para essa formação de crítica. Isso que eu acho que é um ponto mais colaborativo ainda, porque a gente coloca em pé de igualdade, observando, obviamente, as funções que são desempenhadas, mas o aluno e o professor. O aluno não é mais a esponja, né? Até Sim, porque se nós formos pensar, Janaína, o mundo do conhecimento está na palma da sua mão no celular. exatamente. Então, você precisa desse protagonismo, dessa metodologia de competências e mais. O que nós vemos muitas vezes, eu trabalhei com medicina durante um bom tempo, é que o aluno ele fica muitas vezes centrado no modelo tradicional, né, em absorver conteúdo e questões que são muito basilares, como, por exemplo, inteligência emocional, capacidade de resolução de problemas, humanização, elas ficam em papel secundário ou terciário. O aluno, às vezes, é um ótimo aluno teórico, mas, assim, profissionalmente, ele não é, porque ele não tem capacidade de resolver um problema. Exatamente. Essa competência é muito legal o seu trabalho, né? Ele desperta para mim várias percepções, porque eu sou apaixonado pela ideia da educação, como que você traz essas discussões e ela se coloca hoje como uma realidade de todos nós. Não apenas de medicina, mas e principalmente dos outros cursos, que são considerados muitas vezes cursos essencialmente teóricos e que na prática são muito diferentes. Exatamente. Parabéns mesmo, tá? Parabéns. Obrigada, professor. Vamos continuar, gente, que essa manhã está sendo muito legal, muita discussão boa aqui dentro. Eu vou pedir só para você suspender a sua apresentação, Janaína. Vê se você consegue. Para mim, ou sou eu que suspendo? Deixa eu ver se... Se o senhor consegue, professor. Deixa eu ver. Aí, E obrigada. eu que agradeço. Vamos continuar aqui, gente. Eu vou convidar para apresentar. Deixa eu ver quem está aqui com a gente. Tem um time bom. Temos o João, o Luiz, a Ana Lídia, a Lília. Podemos continuar pelo João? Alguém tem alguma urgência? Que às vezes nós estamos com um pouquinho de urgência, a gente faz um pactuado aqui. João está conosco? Oi, Tudo bem, João? Seja bem-vindo. ok. Você está sugerindo que eu apresente agora? É possível? Ok, pode ser. Pode ser. Seja muito bem-vindo, tá, João? Você vai projetar o slide, João? Vou sim. Tá, aqui tiver autorização para projeção. Se você quiser, tá? Lembrando que você tem até 8 minutos de apresentação. Fiquem tranquilos, eu estou aqui controlando a presença de vocês, então foquem só nas apresentações que estão sendo muito interessantes. Ok, só para saber, o slide já está disponibilizado na tela? Sim, nós estamos vendo, eu pelo menos estou vendo aqui. Ok. Posso começar, então? Pode, João, por favor. Ok, então nós vamos discutir aqui, apresentar uma experiência de internacionalização da educação na Escola de Negócios da UNDB, como elemento de satisfação dos discentes em sala de aula remota. Eu sou João Conrado de Amorim Carvalho, sou professor do Centro de Ensino Superior Dom Bosco, a UNDB. Bem, o nosso assunto começa com o lockdown durante a pandemia. Nós tivemos a paralisação das atividades econômicas das empresas, e isso provocou uma abrupta mudança no sistema de aulas para online, né? Foi necessário revisar a metodologia de ensino com o uso de plataformas, acesso à distância pelos alunos, e isso provocou alguns problemas, como a dificuldade que os alunos têm de acessar a internet, não tem rede boa, a baixa motivação e produtividade por conta disso, e também nós tivemos problemas de conflito de agenda. A UNDB, então, decidiu intensificar o processo de internacionalização da educação, através de instituições de ensino superior com outras universidades fora do Brasil, como forma de dinamizar mais as aulas, né? Então, o nosso
problema de pesquisa aqui é discutir em que medida as aulas remotas envolvendo as IES de outros países atendem às expectativas dos alunos. E o objetivo é avaliar se essa experiência ela foi capaz de engajar os alunos e reduzir o impacto do isolamento social. A nossa metodologia foi a fenomenológica das atividades na participação internacional, como forma de avaliar maior profundidade nas interpretações da dimensão imaterial da experiência. E, em caráter complementar, nós realizamos algumas entrevistas com alunos, observando o comportamento deles, as atitudes, para verificar se tudo isso fez sentido na sala de aula no que diz respeito à motivação. Bem, partindo já para os resultados, é interessante a gente afirmar que a UNIDB tinha firmado algumas parcerias, a primeira dela com a Associação Ibero-Americana de Economia, Administração e Marketing, a ASIBIA, é uma associação que reúne 26 professores, doutores de universidade da Espanha, Portugal e da América Latina, e que discute duas ODS, que é a fome e a pobreza. Também fizemos uma parceria com a Universidade do Estado Autônomo de Hidalgo, no México, e com a Universidade de Sevilha, na Espanha. E essas parcerias nos deram a oportunidade de realizar na UNDB, entre o dia 1º e 5 de junho de 2020, ou seja, em pleno início da pandemia, a primeira Jornada Internacional de Negócios e Tecnologia na UNDB, da qual participaram 8 professores da ASIBIA, Associação Ibero-Americana, apresentando trabalhos, palestras, simpósios, e também participamos nos anos de 2020 e 2021 de 2 congressos internacionais na Universidade do Estado Autônomo de Hidalgo, em que alunos nossos apresentaram trabalhos, principalmente na área de comércio exterior e vinculados ao desenvolvimento sustentável nesta universidade e nesses 2 congressos. Bem, colocamos aqui algumas manifestações dos alunos com relação a essa experiência. Então, o Tiago disse que a experiência de participar de um evento internacional é única. Pude aprofundar meus estudos em conteúdos relacionados com a minha graduação. O ponto-chave foi levar um pouco do que foi estudado para outros alunos e professores fora do Brasil. O Eliel já disse também que foi muito produtiva. Pela primeira vez, ele pôde assumir etapas práticas de um projeto. O Eduardo declarou que o intercâmbio com alunos e professores internacionais possibilita uma aprendizagem de 360 graus e gera expectativa de outros alunos participarem. E a Andrea disse que foi e está sendo um processo de grande desenvolvimento, onde tivemos uma experiência fantástica. Então, os alunos, já percebi aqui pela declaração deles, que a experiência foi muito exitosa. A gente conclui que os alunos, aliás, a gente apresenta ainda como resultado de discussões que os alunos afirmaram que essas participações no evento deveriam ser mais incentivadas por permitir maior aprofundamento e oportunidade de vivenciar momentos de discussão. Todos eles concordam que a barreira da sala de aula deve ser quebrada, já que existe tecnologia disponível para isso, e os alunos podem ter uma visão mais abrangente do mundo, ou seja, estreitar experiências culturais, conhecer outras metodologias de ensino, outras faculdades. E, de lá para cá, das universidades envolvidas, a gente tem como feedback que, por exemplo, a Universidade de Sevilha criou um programa semelhante a este lá para os alunos deles, e, inclusive, criaram um prêmio com o nome daqui da nossa universidade, e a Universidade de Hidalgo já tem na programação dela a participação da UNDB nesses eventos que envolve a disciplina Comércio Exterior, que foi a disciplina básica desta experiência de internacionalização. As avaliações, a gente conclui, elas evidenciaram que a iniciativa de internacionalização foi muito bem sucedida, na medida em que engajou os alunos nessas diferentes atividades, reduziu os problemas do lockdown, além de atrair novos alunos para a instituição. E eu faço um parênteses aqui para
informar que, inclusive, alunos da Universidade Federal do Maranhão chegaram a enviar trabalhos com o objetivo de participar dessas iniciativas internacionais. Alunos de outros períodos também, não necessariamente vinculados à escola de negócios, também desejaram, manifestaram interesse em participar dessas atividades. E a UNDB aproveitou, então, para intensificar ainda mais a experiência internacional, publicando os trabalhos na revista eletrônica Séries, que é mantida pela instituição. A iniciativa hoje faz parte de toda a universidade, não só do comércio exterior, e gerou outro aspecto positivo na medida em que engajou os alunos com as preocupações ligadas à Agenda 2030 da ONU, que trata dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E aqui algumas referências bibliográficas que nós trabalhamos neste resumo expandido, e agradeço, dou concluída aqui a minha apresentação com relação a esse trabalho. Muito obrigado, João. Vou suspender que a sua perfeita. João, que experiência interessante, cara. Eu acho que para nós, né, que estamos no círculo do ensino superior, eu posso, pelo menos, compartilhar essa angústia. Como que é difícil internacionalizar? E internacionalizar de maneira exitosa, então, eu acho que é um outro patamar. E você trouxe uma comunicação, assim, que, pelo menos para mim, me traz muito essa reflexão de a possibilidade de a gente derrubar, eu acho, que os muros da instituição e conseguir dialogar com outras, né? Você trazendo a sua experiência de escola de negócios, em plena pandemia, esse diálogo é uma experiência muito rica, né? É uma experiência muito rica, até pelos relatos que você trouxe dos alunos, que isso não é só importante para a instituição por cumprir requisitos, né, atender indicadores do MEC, que todos nós sabemos que são desafiadores por si só, mas você colaborar com uma formação bem sólida. Achei muito interessante a sua proposta, muito mesmo, tá? Me faz aqui pensar mil coisas. Como a Janaína fala da questão de remodelar o educador, você me faz pensar remodelar o que é internacionalização, que é um desafio, e vocês conseguiram trazer para a gente aí uma comunicação muito interessante. Parabéns, João. Parabéns. Estenda meus cumprimentos à instituição sua de origem, tá? E espero te encontrar em outros ambientes, você trazendo mais resultados para poder instigar a gente. Muito obrigado, João. Com certeza. Obrigado também a todos vocês aí. Eu só uma pergunta. Eu continuar à disposição para eventuais perguntas depois? Não, acho que se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer agora, porque às vezes nós temos comunicações em outros grupos de trabalho, em outras salas, e a gente acaba se atrasando um pouquinho, né, para a gente poder otimizar. Apesar das discussões os trabalhos estarem muito interessantes, eu sei que, felizmente, nós temos muitas apresentações para acontecer nessa manhã. Se algum colega tiver algum questionamento a fazer, fica à vontade para o João, tá, gente? Acho que não, então a gente vai avançar. João, obrigado, tá? Um bom dia para você. Bom dia a todos. Vamos avançando aqui. O Luiz está aí? Ou alguém tem alguma urgência, pessoal? Porque eu sei que algumas agendas estão urgentes, né? Algumas pessoas têm compromisso. Além de estar aqui com a gente. Luiz Pereira está conosco? Deixa eu só verificar aqui. Bom dia, Luiz, tudo bem? Bom dia. E você vai ficar responsável pela apresentação do seu resumo expandido, isso? Não, estou só acompanhando, só de espectador. Ah, você só está acompanhando, tá bom. Vamos então avançar, né, pessoal? Daiane, você tem comunicação com a gente? Tenho sim. Eu tenho trabalho. Desculpa eu ter entrado só depois, é porque eu estava em aula. Imagina. Como eu disse, as agendas estão cheias, isso é normal. Seja muito bem-vinda, Daiane. Você é de qual unidade da AF? Eu sou do Unitepac. Ah, o Unitepac tem peso aqui, né, Janaína? Agora você. A Janaína, isso aí. É bom ter os colegas de outras instituições da rede. Daiane, seja muito bem-vinda, tá? Você tem até 8 minutos de comunicação para você poder fazer a apresentação do seu trabalho. Só um minutinho, vou já compartilhar com vocês, tá bom? Perfeito, Daiane. Vamos ver se vai aparecer aqui, porque está tendo um probleminha sempre na hora de ir, minha conexão está instável.
Vocês estão conseguindo me ouvir? Ampliou? Ou continua? Eu consigo te ouvir perfeitamente e vejo o seu slide, tá? Mas Janaína, obrigado pela presença. Está no modo apresentação? Tá no modo... Não, tá na apresentação. Não, né? Para mim tá, para vocês não, né? Espera aí, só um minutinho. Vou descompartilhar e compartilhar novamente. E agora? Agora foi. Obrigada. Bom, bom dia, gente. Me chamo Daiane. Sou do Unitepac, em Araguaína, Tocantins, né? Estou coordenadora do NAPED do Unitepac, que é o nosso núcleo de apoio e desenvolvimento pedagógico aos professores, né? E aí eu vim relatar justamente uma prática que a gente desenvolveu na nossa semana de desenvolvimento docente, tá? E foi vivenciando estratégias de metodologia ativas no ensino superior. Ai, desculpa, acho que passou, né? Isso. Então, como introdução, né, a nossa semana docente, ela é realizada sempre nos inícios de semestre letivos aos professores de graduação aqui do Unitepac, tá? Qual é o nosso, para que a gente faz essa semana, né? Qual é o objetivo dessa semana? Planejar, repensar práticas pedagógicas mais significativas e inovadoras de metodologias ativas, nos planos de aula, nos planos de ensino. Então, instigar o nosso professor a modificar, né? A trabalhar novas ideias, trocar ideias também. Então, a nossa semana de desenvolvimento do docente sempre traz algo novo e também algo, às vezes, que o professor já esqueceu, né? Repensar algumas coisas que ele já não faz muito tempo que ele viu e ele não está lembrando novamente. Então, é uma atualização contínua dos nossos professores. Tá? E é um processo de ação, reflexão da ação das práticas pedagógicas. Então, é um momento para ele repensar, para ele refletir sobre as suas práticas pedagógicas. Então, o objetivo desse foi desenvolver e acompanhar de forma permanente e processual os docentes em metodologias ativas, fundamentando-os e instrumentalizando-os no planejamento. Nossa semana docente, geralmente, ela envolve aí 3 dias de oficinas, de palestras, né, oficinas mão na massa, e depois a gente tem aí um momento individual, né, em que os professores podem nos buscar justamente para trabalhar seus planos de ensino, melhorar algumas práticas individuais que eles querem fazer. A gente tem sempre esses momentos na nossa semana de desenvolvimento. Qual foi a nossa metodologia utilizada para esse momento? Foi uma sala de aula invertida, tá? O Pense Pair Sharing. Os professores dos cursos de graduação do Unitepac, então não foi todos os cursos envolvidos, tá? A gente enviou os textos e os vídeos, eles são enviados geralmente previamente para os docentes, né? Porque a gente tem a nossa ficha de inscrição, então os que se inscrevem a gente já envia novamente para esses professores a teoria, a fundamentação teórica. Então, os professores recebem uma pergunta gatilho sobre os textos e os vídeos. Então, no primeiro momento, cada docente pensava por 1 minuto sobre a sua resposta ou solução daquela pergunta. Essa etapa, ela permite que os professores formulem uma resposta elaborada buscando as informações, né, em sua memória a longo prazo. Segundo momento, os professores eles vão se agrupar em pares por um curto período de tempo, de 2 ou 3 minutos, para eles poderem justamente discutirem, comparar o que eles estão falando, tá? Suas soluções, então a gente fala, por isso que é uma discussão em pares. E, finalmente, depois as equipes compartilham suas ideias e soluções com todo o grupo. Então, a gente tem 4 momentos de articulações, que a gente fala. A articulação, que é uma resposta pensada individualmente a cada pergunta ou tarefa. Depois a gente vai ter o compartilhamento, né, que foi a resposta com um companheiro da equipe. A escuta, né, porque você tem que escutar aquilo que o outro professor tem, aquele momento de você ver, será que ele tem a mesma ideia do que eu, ou ele já tem um pensamento totalmente diferente sobre aquela mesma visão, né? Então, a resposta do companheiro foi ouvida de forma atenta, cuidadosa, e aí, às vezes, até surge uma nova resposta, né? Porque a partir daquele momento,
compartilhando a ideia, ele pode repensar. Então, todos tiveram essa oportunidade de associar, confrontar e sintetizar novas e mais elaboradas respostas, pensando nessa etapa de forma coletiva. Como resultado, o que a gente viu, né, nesses momentos? O que a gente vivencia? A interação, tá, em relação à discussão e o confronto das diversas ideias. A gente vê nesses momentos o quanto os professores também gostam dessa parte de discussão, de interagir, de trocar figurinhas, vamos dizer assim. Oportunidade de analisar e refletir de forma individual e, ao mesmo tempo, coletiva. Desenvolver competências e habilidades relacionadas à construção e interpretação de novos conceitos. Então, muitas vezes, eu tinha uma ideia já pré-estabelecida, e aí, a partir do momento que você tem esse momento de discussão, de compartilhamento, você muda, muitas vezes, a sua visão sobre determinados assuntos. E aprimora as relações interpessoais no sentido de saber ouvir, posicionar suas ideias e respeitar a opinião dos colegas. Então, é um momento aí muito rico, vamos dizer assim, de interações, porque aí você tem todo esse processo, né? Eu penso, mas eu divido, eu compartilho, eu consigo respeitar a opinião do meu colega. Aqui algumas evidências para vocês do momento, né, da nossa oficina. A gente chama esses momentos de oficina, porque eles estão fazendo, né? Então, eles estão com a mão na massa, nossas oficinas mão na massa. Então, eles estão aí discutindo, sentados, interagindo sobre o assunto, tá? Então, como conclusão, nós podemos chegar que eles vivenciaram uma função mais ativa na compreensão de um tema, eles compartilharam ideias com os colegas, tá? Construíram o conceito de forma individual, por pares ou em equipes. Então, essa estratégia que a gente faz de power sharing motiva, né, o professor a aprender fazendo, tá? E possibilitando a compreensão do conteúdo de forma mais analítica. Vamos lembrar, né, porque isso foi um momento da nossa semana de desenvolvimento docente, né? Então, não foi só mostrar para eles a teoria dessa metodologia, e sim fazer essa metodologia. Então, a gente aplicou a metodologia para eles poderem saber, né? Depois eles poderem replicar com os seus alunos, tá? E viabiliza um feedback também rápido, né? Essa metodologia, ela ajuda. Então, o professor quer ali na sua sala de aula fazer com que o aluno já saia com uma ideia, já tenha uma ideia do que possibilita um feedback mais rápido, porque eles já vão ali debater e naquele momento ele já pode fazer esse feedback, já pode levar, né, essa dúvida, tirar a dúvida, sanar a dúvida desse aluno nesse mesmo momento. Nossas referências utilizadas, tá? E obrigada, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado, Daiane. Vou só suspender aqui a sua apresentação, tá? Primeiro, parabéns. Eu acho que uma das estruturas que mais me encanta, pelo menos nós que estamos na rede da AFIA, é a questão vinculada ao NAPED. Eu acho que o NAPED ele é essencial para quem vivencia essa experiência, como que vocês dão esse suporte, né? E não é só dar o suporte, vocês são muito atuantes. Eu tenho o NAPED aqui no Centro Universitário Redentor, é uma estrutura, eu falo que é irretocável. A primeira coisa que me encanta os olhos, eu acho que encanta o olho de qualquer pessoa que está na rede, poder ver como que vocês atuam. Segunda questão, que eu acho que é muito legal do seu relato, né, da sua discussão, pensar a figura do professor. A gente acaba se voltando à metodologia ativa, muito para o protagonismo dos alunos, isso é muito importante, né, construir como seres pensantes. A Janaína trouxe uma discussão muito interessante sobre isso, mas a gente não pode esquecer do papel do professor como mediador de conhecimento. E uma questão que é desafiadora, né, os professores, eles são colocados para poder pensar a forma de mediar o conhecimento a partir de formações muitas vezes muito engessadas e tradicionais. Então, é um desconstruir para se reconstruir. Construir. E isso é muito desafiador, né? E, às vezes, o professor, que é muito corriqueiro, principalmente os professores que não têm formação em licenciatura, né, pedagógica, pensar a metodologia ativa a partir de uma formação tradicional é um desafio à parte, né? E como que ele leva isso para dentro da sala de aula, e vocês, enquanto estrutura, propiciam isso, essa oxigenação. Eu achei muito
interessante a discussão. O nome da oficina Mão na Massa, assim, é um gatilho, né? Pensa que não vai ser uma palestra, aquela coisa bancária, sentado, ouvindo, mas não, vamos atuar e vamos repensar. Isso é muito importante, né? A gente Nós consegue perceber que quando os professores fazem, essa aplicabilidade depois é muito maior, entendeu? Então, assim, escutar aquilo é uma coisa, agora, quando a gente faz eles fazerem realmente na mão na massa, aí sim, a aplicabilidade é muito maior. Tem eu acho que um elemento que a gente pode trazer para da sua comunicação e que me fez pensar muito, né, é como que as estruturas hoje elas precisam pensar, entre outras questões, né, entre outros elementos, muito mais simples até, esse professor, né? Eu tenho que otimizar ferramentas para ele também. Uhum. E essas ferramentas acabam caindo, vamos dizer assim, muitas vezes no contexto de que o professor ele vai ter que ser desmontado, no melhor sentido do termo, vai ter que ser reinventado para ele poder sobreviver no sistema, né? Com Uma certeza. coisa que eu acho que a gente já pode até estabelecer como um ponto pacífico, pelo menos, é que a educação bancária já não atende mais o modelo. É o modelo de mercado, o modelo de formação. Essa educação bancária, até falei com a Janaína anteriormente, mas fica para vocês, né, a sugestão. Tem um texto do professor Fragali Filho, ele é da Universidade Federal Fluminense. Ele falou do direito, mas se aplica muito bem a todos nós, porque ele discute essa educação bancária. E ele vai levantar justamente como que a educação bancária ela acaba maquiando competências, talentos, porque você coloca, no caso do aluno, uma avaliação pontual, e no caso do professor, você acaba trabalhando com o professor que é palestrante. Um professor que vai estar ali dentro, sobe às vezes no tablado, né? Algumas instituições usam ainda o tablado para dar esse destaque para o professor, ele sobe no tablado, ele dá a sua palestra, e não tem essa interação com o aluno, né? A partir até da metodologia que você falou, que é uma metodologia gatilho, né? Você acaba tendo feedback muito rápido, você propicia que o aluno seja crítico. Não precisa apresentar aqui mesmo, que eu vou ter que falar, vai fazer barulho. Você apresentou aqui, porque tem uma colega que está sem mutar. Desculpa. Perdão, me perdoem, gente. Imagina, fique tranquila. Isso acontece. Acontece. Faz parte do ambiente. Mas, assim, muito interessante. Parabéns, tá, Daiane? E leve aí meus cumprimentos à instituição, à sua dupla, porque, de fato, é uma discussão muito interessante mesmo. Parabéns. Espero te encontrar em outros espaços para a gente poder trocar figurinha. Tá bom. Prazer, tá? Gente, deixa eu só controlar aqui quem já apresentou para eu não me perder, para a gente poder passar para os nossos colegas que estão aqui conosco. Só um minutinho, tá? Ana Cássia já chegou, que eu já vi. Perfeito. Ana Lídia também está aí. Deixa eu só achar aqui Janaína. Janaína já foi. Deixa eu achar aqui o João que apresentou. Janaína, ok. O João Conrado aqui na minha relação, gente. Tá, vamos nós aqui. Vamos continuar, pessoal, a partir... Eu acho que quem estava mais tempo, já está na fila aqui, é a Ana Lídia, depois o César Henrique. Ana Lídia, podemos apresentar? Olá, bom dia, tudo bem? Consegue me ouvir? Conseguimos te ouvir perfeitamente, Ana Lídia. Tive um probleminha mais cedo com o meu Zoom, mas o TI já me ajudou. Deixa eu verificar aqui. Está aparecendo uma mensagem que o anfitrião desativou o compartilhamento de tela. Já está ativado, querida. Vê se você consegue. Conseguem me ouvir? Consegue ver o slide? Você tem até 8 minutos, tá bom, Ana Lídia? Consegue visualizar? Sim. Então, bom dia a todos. Eu me chamo Ana Lídia, faço parte do Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente do Centro Universitário São Lucas de Porto Velho. E hoje irei compartilhar com vocês um relato de experiência sobre a ação de encantamento e reconhecimento docente. Sobre os coautores, né, temos
a Arline, a Luísa, o professor Leandro Galvão e a professora Sara Luiz. Sobre a introdução. O reconhecimento docente é fundamental quando a gente fala em práticas inovadoras. Então, o docente, ele faz o planejamento, ele estuda, ele se dedica, então ele dá o máximo de si. Além disso, o docente ele é um colaborador, então ele tem atividades corporativas e atividades acadêmicas. Então, é de suma importância que tenha a valorização desse docente, a motivação, o encantamento. Então, uma empresa que os seus colaboradores, que oferece um ambiente adequado, acolhe as suas necessidades, pensa no profissional como parte da empresa, ele promove felicidade e mais engajamento dos seus colaboradores. Então, o objetivo do nosso trabalho é compartilhar esse projeto de reconhecimento docente, que é o Professor Destaque São Lucas, que foi realizado semestre passado. Então, sobre os participantes. Aqui. Então, no dia do evento, tivemos os docentes como participantes, também poderiam levar familiares, então tivemos pais, mães, filhos, então foi um momento único. A unidade é do Centro Universitário São Lucas, que fica localizada, São Lucas Porto Velho, que fica localizada na região norte do país. Os critérios que foram analisados, né, para esse destaque dos professores. Então, tivemos os resultados da CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação, onde os alunos avaliam seus docentes, os cursos corporativos e educativos que a empresa fornece como forma de capacitação, a participação nos eventos acadêmicos, como as oficinas, Semana de Desenvolvimento Docente, a atualização do curricular, que é de suma importância para o docente. O evento foi realizado... O evento foi realizado no dia 22 de outubro de 2022, em um sábado. Foi realizado na zona rural de Porto Velho, fica próximo de Porto Velho. Então, o local foi o Café Quatro Marcas, um local bem acolhedor. É um sítio, tem muitas árvores, animais, pode alimentar os animais. Podem também pegar rede para poder deitar no local, além de um café maravilhoso que eles fornecem. No final da ação também foi disponibilizado um formulário para quem quisesse responder, para poder avaliar sobre a ação. Então, tiveram conosco 68 professores no evento. Os professores que tiveram presente e que também foram avaliados, né, receberam certificados, receberam uma mochila como forma de homenageá-los. A questão dos resultados, 20 professores foram avaliados com uma maior pontuação e 3 professores foram avaliados com a pontuação também de cada curso. Ao total, tivemos 71 professores que foram reconhecidos como professor destaque São Lucas 2022. Então, foi a primeira vez que a gente realizou. Então, teve um engajamento muito grande, os docentes gostaram muito também, e a gente pretende realizar esse ano também. Sobre a avaliação que foi realizada, então, 68 estiveram presentes, 23 disponibilizaram para responder. Então, a pergunta é, você gostou do café da manhã? Então, as 23 pessoas que responderam, todos concordaram, 100%. Que nota você daria para o projeto de reconhecimento docente? Então, uma nota de 0 a 5, a nota foi 5, então eles gostaram também. E sobre o local, que nota você daria para o local onde realizou o evento? Então, de 1 a 5, então alguns deram nota 2, 3, 4, outros deram 5. Então, podendo rever a questão do local para o próximo evento. E temos aqui algumas evidências. Então, tem o momento do café, o momento que os docentes estão assistindo, o momento que estão sendo anunciados, algumas fotos com os professores com as mochilas e o certificado na mão, e essa foto também que estão todos os docentes aí, e logo atrás tem uma árvore, então foi um momento diferenciado. Sobre a conclusão, um dos valores da empresa é gente
gente é tudo para a gente. Então, se gente é tudo para a gente, por que não valorizar essa gente que representa, essa gente que vende os nossos cursos, esse docente que está ali na frente diariamente com nossos alunos, com o nosso público, com o nosso cliente, que é o aluno. Então, o projeto de reconhecimento docente vem ao encontro desse propósito, que a gente tudo para a gente, está alinhado com a missão do centro universitário. Então, é de suma importância valorizar os profissionais para impulsionar o protagonismo do seu corpo docente e, consequentemente, dos seus alunos. Ou seja, quando você valoriza, motiva o seu docente, se a gente fica engajado, logo teremos melhores resultados, um docente feliz e, consequentemente, o nosso aluno também vai sentir essa diferença. Então, essas foram as referências utilizadas. E obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, estou à disposição. Obrigado, Ana Lídia, pela sua comunicação, tá? A discussão é muito interessante, que eu acho que volta no ponto, né? Essa missão do NAPED. Eu acho interessante como o NAPED gere essa questão, mas eu vou falar um ponto, pelo menos para colaborar, né? Para a gente não ficar aqui só nesse momento de ficar ouvindo você, que eu ouvi uma vez, logo quando eu me tornei professor, que o aluno ele se encanta pela faculdade ou não através dos olhos do professor. É a primeira questão que eu pelo menos acredito nisso. Um professor que se compreende dentro do contexto dele de valorização, e essa valorização ela não é só financeira, ela não é financeira apenas, mas não é apenas isso, traz para dentro da sala de aula um profissional mais realizado. Sim, a gente fala que o docente ele tem um momento de brilhar, que é a sala de aula, que é o palco dele. Só que o docente tem uma parte administrativa, onde ele tem que planejar, ele tem que elaborar a questão, ele tem uma parte como colaborador. Então, precisa ser valorizado essas duas partes do ser docente, né? E é um grande desafio, né? É um grande desafio fazer esse processo de valorização e colocar isso como cultura da empresa. É um diferencial, né? Acredito que todos gostam de ser valorizados. E são questões, eu acho que não são tão complexas. Não sei se você concorda comigo, você, Daiane, né, e Ana Cássia, que estão aí com os logos de NAPED, que trabalham nessa premissa, mas não é um desafio valorizar, mas é um exercício valorizar, né? E esse exercício, ele não se dá, pelo menos na minha percepção, né? Eu sou professor há 10 anos, não se dá em momentos pontuais, eu acho que isso é cotidiano. E vocês, o NAPED, fazem muito isso, né? É pensar uma semana para isso, mas estar ali disponível para esse processo, é pensar num ambiente que seja acolhedor, numa oficina que o professor, às vezes, está angustiado, ele precisa trabalhar porque ele está sofrendo, né? Entre aspas, todo o processo de metodologia ativa, que é um desafio pessoal. E aí, nessa questão, são desafios mesmo da própria formação do professor. Achei essa discussão muito legal. E a parte boa é que o professor até critica, né? Então, tem que pensar o local para o próximo evento. Essa parte é muito boa. Não tem como a gente agradar gregos e troianos, mas a gente consegue, pelo menos, trazer ambientes de acolhimento e que valorizam esses professores. Parabéns, tá? Estendo aí meus cumprimentos a toda a equipe que trabalha, que eu tenho certeza que é um trabalho muito árduo. A gente vê, pelo menos pelo NAPED aqui da Redentor, e eu sei que não é diferente de vocês nas outras unidades. É um exercício muito grande e vocês têm um papel primordial. Parabéns mesmo. Obrigada. Ana Cássia, vamos nós? Tudo bem? Seja bem-vinda, tá, Ana Cássia? Prazer ter você aqui. Muito obrigada. Vou aqui autorizar o seu compartilhamento. Você tem até 8 minutos, certo. Tá bom? Quando você quiser, tá com a palavra. Está aparecendo aí para vocês? Perfeitamente. Te ouvimos bem e vemos seu slide. Maravilha. Bom dia. Eu vou apresentar uma ação que nós fizemos aqui na UNIT em Alagoas, e o trabalho é intitulado Inovação na Formação de Professores para a Elaboração de Questões segundo o modelo do ENAGE. Esse é um relato de experiência.
fazem parte desse trabalho, né? Alba, que é a pró-reitora adjunta daqui, eu, Ana Cássia, sou membro do NAPED, César Henrique, também membro do NAPED, Cristiano Vieira, que é o pró-reitor daqui, pró-reitor acadêmico, e Cristine, que também é outra membro do NAPED. Primeiro, eu gostaria de introduzir um pouquinho, né? Todos nós conhecemos o ENAD, ele é uma avaliação periódica do INEP, para mensurar o desempenho dos estudantes e, consequentemente, a qualidade do ensino superior, né? O desempenho da prova é utilizado para calcular o CPC e GC, né, da instituição, então, os resultados acabam colaborando para o reconhecimento da qualidade do curso e, consequentemente, da instituição. A formação dos professores tem um papel fundamental na qualidade do ensino superior e, consequentemente, a participação dos professores na capacitação vai influenciar o tipo de aula que eles vão ministrar e o desempenho dos alunos. Nós aqui na UNIT somos AFIA só há 3 meses, somos recém-nascidos na AFIA e ainda estamos fazendo algumas modificações por aqui. O objetivo desse trabalho foi relatar a experiência da elaboração e aplicação da formação, que ocorreu toda de forma assíncrona, virtualmente, e ela foi uma formação para que os professores conseguissem avaliar por competência os alunos por meio da elaboração de questões no modelo do ENAD. Porque o que foi percebido aqui? Nossos alunos, embora eles tivessem desempenhos acadêmicos muito bons, quando chegavam na ocasião da prova do ENAD, eles tinham dificuldade com o formato da prova, que é um formato muito peculiar. E muitas vezes eles não tinham sido familiarizados com esse formato de prova ao longo do curso. Então, nosso desafio é dar a eles essa experiência durante todo o curso de responder esse tipo de questão. Para isso, o nosso professor precisa conseguir elaborar essas questões. O professor até pode consultar questões de ENADs passados, mas o repositório de questões de ENADs passados é muito limitado. Então, quando o professor ele consegue essa capacidade de elaborar as suas questões naquele formato, isso aumenta a diversidade de questões que os alunos vão entrar em contato. Então, já mencionei, né, que aqui eu vou fazer um relato de experiência. Essa experiência ocorreu no Centro Universitário Tiradentes, na cidade de Maceió, Alagoas, para que os professores consigam elaborar questões no modelo do ENAD. Foi uma iniciativa do Núcleo de Desenvolvimento Docente, com apoio do NUAP, que é o Núcleo de Apoio Pedagógico, e da Pró-Reitoria de Graduação. Aqui, nós somos Núcleo de Desenvolvimento Docente e Núcleo de Apoio Pedagógico. Esses 2 núcleos vão se unir para formar o NAPED daqui, tá? Porque nós não tínhamos essa denominação do NAPED. E aí, por que eu não botei já NAPED aqui? Porque na ocorrência dessa formação, que foi no semestre passado, nós ainda não éramos AFIA, né? A apresentação da formação ocorreu por meio de um café pedagógico, então os professores foram convidados a participar desse café. Foi um momento onde a gente conseguiu debater, né, com os professores contaram as suas experiências, nós refletimos sobre a dificuldade que os alunos têm com os tipos de questão semelhante ao ENAD. A Prograde esteve presente para sensibilizar os professores e destacar a relevância, né, da formação, e depois os professores foram inseridos em uma sala do Classroom, já que toda a formação ocorreu pelo Classroom, e a formação foi dividida em 3 módulos. Cada um dos 3 módulos tinha uma entrega ao final, além de quizzes para verificar a aprendizagem dos professores. As entregas eram, na primeira entrega foi um memorial de avaliação formativa, e nas 2 outras entregas foram questões. Essas entregas não foram vazias, elas fizeram parte da avaliação que os professores administraram as suas turmas, tá? Então, a avaliação formativa foi administrada à turma e as questões fizeram parte do que aqui nós chamamos de primeira UP e segundo P, que são as avaliações trimestrais dentro do nosso semestre. Cada professor fez a entrega, as entregas foram avaliadas e os professores receberam o feedback de todas as questões que eles formularam, tá?
80% dos professores que foram convidados a participar dessa formação fizeram todas as entregas e receberam o feedback das suas entregas e aplicaram as questões às suas turmas. Concluindo, a gente percebeu que o Café Pedagógico foi uma iniciativa interessante para a sensibilização dos professores e para a adesão à formação, porque a gente entende que formação continuada é algo muito importante, mas os nossos professores, eles também são profissionais, e muitas vezes eles não demandam de muito tempo para as formações. Por isso que nós pensamos no formato assíncrono e com prazos longos para que eles pudessem fazer a formação no tempo deles. Tá? Então, os cafés pedagógicos nos ajudaram a compreender, a sensibilizar e tudo mais. E, no final das contas, nós tivemos uma grande adesão da formação por parte dos professores, principalmente pelo caráter virtual, que possibilitou que eles encaixassem a formação na rotina deles e eles fizessem no tempo deles, quando eles desejassem, sendo, então, uma formação exitosa que nós estamos replicando esse semestre com algumas variações, porque da mesma forma que os professores recebem nosso feedback quanto às questões que elaboraram, nós recebemos o feedback quanto à formação, e eles nos dizem o que eles pensaram. E aí isso faz com que a gente consiga aprimorar as formações para que a adesão seja ainda maior, certo? Essas são as referências. Muito obrigada. Perdão por não ter conseguido entrar no começo. Agradecemos nós, tá? Parabéns pela discussão que você apresenta. Eu acho que o grande desafio, vamos dizer assim, do nosso ponto de vista, pelo menos eu compartilho muito essas angústias, é a questão de ENAD. Se nós formos avaliar, o ENAD é um instrumento muito falho, né? Ele é falho e deficiente, porque ele acaba pegando um recorte temporal muito impreciso. E isso atrapalha muito a gente que trabalha com ensino superior. Você acaba tendo, às vezes, e não é raro, né? Toda uma estrutura muito bem pensada, bem estruturada, na PEDs, NEDs e outras estruturas que vão atuando, né? No nosso caso de Rede Áfia, mas também em outras instituições, e quando você se volta, o ENAD ele faz uma análise pontual de um contexto, e que às vezes não é o melhor contexto, vamos ser realistas, né? E aí vocês trazem um grande desafio, que é pensar o professor. Como que o professor vai introduzir isso na sala de aula, nas suas avaliações? Porque nós temos um outro elemento, né, que eu não sei se você compartilha dessa mesma opinião que eu. Muitas vezes os alunos não entendem o porquê de estarem fazendo questões que não são conteudistas daquilo que eles têm que saber, entre aspas, né? Aí o aluno ele vai olhar para a avaliação, e a prática de vocês foi muito exitosa, 80% é um número muito elevado dentro de um contexto que nós sabemos que é muito frágil, né? Professores que são profissionais e que estão como professores. Mas quando você se volta, o processo de sensibilização do aluno também é muito desafiador. Sensibilizar o professor por si só já é um iceberg de desafio. Sensibilizar o aluno da importância do ENAD, do papel que ele tem, eu acho que é um desafio maior ainda, né? Agora, o seu relato de experiência ele é muito rico. A gente fica pensando, pelo menos eu fico muito pensando nessas questões, né? Eu não trabalho com ENAD aqui eu trabalho com pesquisa na Redentor, mas eu vejo todo o esforço que está sendo feito de conceder a real projeção do ENAD para os alunos, né? Qual é o impacto, sem que pareça que nós está preparando o aluno para o ENAD. Porque a gente não prepara o aluno para o ENAD, a gente prepara o aluno para o 11º período, 13º período, e por aí vai, né? Que é quando ele sai para trabalhar nesse campo prático. Muito interessante, tá? Parabéns pela discussão, espero te encontrar em outros ambientes aqui, você trazendo as figurinhas do ENAD para a gente, até para a gente poder pensar em conjunto. A gente acaba somando forças nesse processo. Parabéns, tá? Certeza. Estenda aí a UNIT, já tive a oportunidade de estar aí, é uma instituição maravilhosa, uma estrutura maravilhosa, tive a oportunidade de estar aí no CONINTER alguns anos atrás, é encantadora a UNIT. O pessoal é muito agregador, parabéns mesmo. Obrigada. Vamos, professor Gevânio, né? Chegou aqui antecipado 10 minutos. Tudo bem, professor? Tudo bem, então, bom dia a todos. Desculpa aí, aqui, enfim, quando eu vi a programação eu estava em quinto, mas estava em sala. Eu tentei vir para apresentar antes, mas, enfim. Fique tranquilo, que a gente faz
um copia e cola, como diz o aluno, para poder todo mundo dar tempo de apresentar dentro das nossas urgências, que temos tantas. Tá? Seja muito bem-vindo, é um prazer ter aqui conosco. O professor tem até 8 minutos de apresentação, eu vou compartilhar com você a oportunidade de colocar os slides, tá bom, professor? Perfeito, professor, vemos seus slides, tá? Vocês conseguem visualizar? Perfeito. Então, pessoal, bom dia, né? Sou o professor Gervânio, aqui da FAMEG, em Garanhuns, né? Nós compomos o grupo AFEA Educacional, e esse trabalho, né, ele, na realidade, ele traz um pouco, né, do que é feito semestralmente nas semanas de desenvolvimento docente aqui da FAMEG, né? É um trabalho em conjunto, né, com os professores Almir Penaforte, José Adelson, Leandro Teixeira e Mirelle Burgos. E o título do nosso trabalho é A Importância do Desenvolvimento Docente para o Uso das Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem. Enfim, pessoal, na realidade, quando docentes, né, que têm uma formação tradicional, né, se deparam, né, com o dia a dia, né, em uma instituição, né, que só trabalha a metodologia ativa, a gente começa a perceber, né, dificuldades de adaptação mesmo. Então, o que as semanas de desenvolvimento docente, né, têm nos propiciado desenvolver, né, nosso docente, capacitar o nosso docente para que eles utilizem essas metodologias ativas. As metodologias ativas, só contextualizando um pouco, né, que colocam o aluno no centro do projeto pedagógico, né, que colocam o aluno como protagonistas da sua própria formação. Mas quando eu trago, né, eu falo que nós precisamos de semanas de desenvolvimento docente, parece que as metodologias ativas são algo que é muito novo, né, que foi criado, que é muito novo. Mas ela já é utilizada na educação médica desde 1966, né, no Canadá. Então, nossas escolas, né, no geral, do ensino básico ao superior, que acabam, né, tendo um formato tradicionalista. Então, a ideia, né, de se trabalhar metodologias ativas é que a gente tenha, né, um envolvimento intencional desse aluno e que eles possam melhorar, né, o ganho de conhecimento e as suas habilidades, né, e competências. As mudanças, né, constantes que acontecem na sociedade, né, fazem com que a gente necessite, né, de uma melhor capacitação, de um melhor desenvolvimento, né, dos profissionais, não só dos alunos, mas também dos profissionais que estão guiando esses alunos nesse processo de aprendizagem, né. Então, é de fundamental importância que a gente, né, que as escolas de educação superior no país, elas trabalhem a capacitação dos seus professores, dos seus docentes, para o uso dessas ferramentas, né, em metodologias ativas. Tá? Então, entende-se, né, que ela pode auxiliar na prática, não só da sala de aula, né, como fazer com que a aprendizagem dos alunos seja mais significativa. O objetivo, na realidade, né, das semanas de desenvolvimento docente, que são realizadas aqui na FAMEG, né, que são realizadas no grupo de uma forma geral,
formar professores, né, recém-chegados, né, dar todo o acolhimento, e desenvolver professores recém-chegados à IES, né, possibilitando a vivência, as práticas, né, e metodologias ativas que acontecem no dia a dia da nossa IES. E, além disso, né, fazer com que docentes mais antigos eles possam servir de apoio, mas também estar em constante desenvolvimento, né, como o ensino, né, ele é mutável, mas que eles possam compartilhar, né, e estar engajados, porque se o docente não estiver engajado, né, talvez a entrega para o aluno acabe frustrando, né? No lugar de ser uma metodologia que faça com que o aluno se apaixone e que reaprenda, né, a aprender, acabe frustrando esse aluno. Então, só trazendo um pouco, né, de imagens do que a gente consegue realizar nessas semanas de desenvolvimento docente, né, trabalhar, né, e um ponto muito positivo é trabalhar oficinas, né, oficinas de ferramentas digitais que muitas vezes esses professores não conhecem, né, por vir, né, na sua grande maioria, de uma formação tradicionalista, oficinas com mapas conceituais, né, oficinas de feedback, porque para o uso das metodologias ativas, né, o feedback é essencial, né, um feedback, e o nosso docente está apto a dar um feedback adequado, que traga pontos de melhoria para nosso aluno, é essencial para a rodagem da nossa matriz como um todo. Então, trago aqui algumas imagens desses momentos, né? Mas não só isso, não só trazer conteúdos e metodologias ativas, né? Mas trazer capacitação de uma forma geral, né? Com conteúdos específicos, como a simulação realística, né? Com conteúdos básicos essenciais, com as plataformas que os docentes utilizam, né? Enfim, tem plataforma para lançar nota, tem plataforma para deixar material para o aluno. Então, é um momento que realmente procura, né, agregar, né, dar as boas-vindas a esse docente que está chegando e agregar conhecimento, né, para que nosso docente esteja engajado, para que nosso docente esteja lado a lado com o nosso aluno, realmente tutorando, né, fornecendo o caminho adequado aí, para que esse aluno realmente se encante com uma escola que é totalmente diferente do que ele encontra, né, antes de ingressar na faculdade. Trazendo só alguns resultados de percepção, né, levantados com os professores ao final de cada uma dessas semanas de desenvolvimento, né, eles sempre dão um feedback muito positivo, né, sobre o conteúdo apresentado, né, sobre as oficinas que são ministradas, as oficinas, né, mão na massa que são ministradas, sobre a metodologia que tem sido utilizada, né. Então, a gente sempre tem uma avaliação muito positiva por parte dos docentes, tanto ingressantes quanto os antigos. E, já para correr para a finalização, nós temos, né, depoimentos dos docentes, né, destacando quais oficinas puderam ser mais proveitosas, né, a aprendizagem em pequeno grupo que eles vivenciam, né, durante todo o semestre. Então, as oficinas de feedback, né, e a gente sempre abre um campinho para que eles deem sugestões também do que pode ser melhorado, né, de qual temática seria importante para que esse docente continue se desenvolvendo, tá? Então, concluindo, né, posso concluir com vocês que o desenvolvimento docente é constante, né, como nós sabemos, né, e é uma ferramenta importantíssima para que a gente entregue uma educação superior de qualidade, né, para que a gente entregue uma formação de qualidade para os nossos alunos, né, em se tratando da nossa IES, uma formação médica de qualidade, tá? Muito obrigado.
Obrigado, Giovanni, pela sua comunicação. Parabéns a você e aos colaboradores do trabalho. Sem dúvida, foi uma discussão muito interessante pensar como que vocês estão vivenciando isso, né, essa formação. Eu acho que aqui nessa manhã a gente pôde pelo menos compartilhar com parte dos trabalhos, né, a nossa angústia, no melhor sentido, né, de que é pensar esse profissional. Nós tivemos 3 trabalhos nessa toada, nessa pegada, e como que esse fazer acadêmico ele não é um fazer do dia para a noite. Primeiro, que é uma construção cotidiana, paulatina. Segundo, é uma construção que se coloca como desafio, a gente precisa reconhecer como tal, né? Esse desafio que vai se apresentando de acordo com cada instituição, com cada demanda, com cada perfil de professor, que isso também é importante, a gente tem que entender isso, né? Que não tem como a gente colocar uma linha média e achar que todo mundo vai chegar até ela de um momento só. Isso também não, isso chega a ser uma coisa que beira uma fábula, né? Se a gente for pensar que do dia para a noite todos os professores serão formatados dentro de uma caixinha, e que como que o NAPED, as medidas que vocês, enquanto instituição, enquanto vocês, enquanto órgãos profissionais que trabalham nisso, acabam colaborando nessa construção, né? De pensar metodologias, desmistificar a metodologia ativa como uma expressão que eu não sei se vocês compartilham dessa opinião, mas que se tornou como se fosse uma panaceia. Tudo é metodologia ativa. No final, ninguém consegue definir o que é metodologia ativa. E vocês acabam, né, por meio das ações que vocês nos apresentaram hoje, dando nome aos termos, conceituando, apresentando propostas, seja através de você pensar um banco de questões da ENAD, seja através de você pensar o relato de caso, um ambiente de acolhimento, seja através de você pensar o próprio professor. Eu acho que se a gente pode fechar, né, já com todas as apresentações ocorridas, e são as colaborações que vocês nos trazem tão ricamente a parte das experiências, que a metodologia ativa ela se coloca como uma necessidade. A necessidade maior depois dela é pensar o professor nessa construção, como que a gente vai formar, reformar, ou às vezes reconstruir esse professor, e o papel nosso nesse processo, tá? Parabéns, queria agradecer a todos vocês, foi uma manhã muito proveitosa. Vou pedir que vocês estendam os cumprimentos às instituições de origem de vocês. Espero encontrá-los, né, nesse grande mundo que é uma aldeia. E me coloco à disposição. Vou encaminhar aqui para o pessoal o controle das apresentações, tá, pessoal? Sou da Redentor, da Rede África. Se precisar, meu WhatsApp está lá à disposição de vocês para a gente trocar figurinha. Muito obrigado. Bom dia para a gente. Obrigado. Então, Tem lista de já rolou a presença? lista de frequência? Bom dia. Mesma pergunta. Eu fiz o controle, pode ficar tranquilo, eu vou encaminhar o controle para eles, porque eu não recebi essa lista aqui, entendeu? Mas assim, como eu tenho o controle, eu já vou encaminhar para eles todo mundo que apresentou. E qualquer demanda específica, eu faço a resposta para eles, tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Obrigado, Tchau, é um gente. prazer. Obrigado, pessoal.